Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos e amigos que têm nos acompanhado nas noites de domingo, o culto online realizado pela Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, Nova Almeida. Queremos saudar a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 12 ao versículo 31. A majestade do Senhor, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus apalpos. Quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão. Quem o instruiu na vereda do juízo. Ele ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas como ele, como um pingo que cai de um balde, e como grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações perante ele são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca o artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra. O seu tronco já se secam, quando o sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder.
nenhuma só venha a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não se tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem como as asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que o nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse Deus que não há quem possa igualar. O Criador dos céus e da terra. O sustentador de toda a obra da tua criação com o poder da tua palavra. O que envia a chuva, o que envia o vento, que faz o sol nascer sobre o justo, sobre o injusto, que abençoa todos os animais dos campos, a todas as ervas, é o poder de Deus, renovando, recriando com o seu eterno poder. Que esse Deus seja digno de toda adoração, de todo louvor e de toda devoção, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, Criador dos céus e da terra, estamos diante, ó Pai, da Tua palavra, que com clareza traz aos nossos corações que Tu és o Deus inigualável, incomparável Tu és. Sim, ó Pai, é a Ti que nós nos inclinamos, que nós adoramos, é a Ti que nós elevamos as nossas vozes para glorificar e exaltar o Teu santo e glorioso nome. Pela Tua graça que é maior do que a vida, pelo Teu amor imensurável, pela Tua bondade estendida a toda a face da terra, pelas Tuas misericórdias que têm se manifestado em nossas vidas, e pela Tua fidelidade, ó Deus, em cumprir todas as Tuas promessas. E nesta fidelidade do Senhor, nós somos alvos, porque somos beneficiados com o pão de cada dia, com a guarda, com a proteção do Senhor. Ó Deus, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Toda a terra
A paz do Senhor. Neste momento, irmãos, estaremos lendo Malaquias capítulo 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não a derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Nosso Deus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na casa do Senhor. Neste momento nós te agradecemos por mais um ano de vida, de existência aqui sobre a face da terra. E neste momento eu te agradeço também pelos dízimos e as ofertas que foram trazidas aqui à casa do Senhor. Nós te pedimos ao Senhor que esteja orientando aos administradores desse dízimos e oferta, que faça com toda a dedicação, porque é para a casa do Senhor e para o crescimento do teu evangelho aqui sobre a terra. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Salmo de número 115, honra somente a Deus. Assim declara as palavras do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo, o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sejam benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Vamos bendizer, vamos louvar ao nosso Deus com a nossa equipe de louvor neste momento.
Irmãos, dando continuidade à mensagem da semana passada, que trouxemos o tema sobre a restauração, somente é possível quando a fé é exercitada. E nós alinhamos a semana passada dizendo que a fé só é exercitada quando nós nos humilhamos. Trazemos à nossa memória a atitude de uma mulher que estava em grande hemorragia e depois de evidenciar todos os esforços humanos, foi ao Senhor Jesus, superando todos os obstáculos, e recebeu do Senhor a cura do seu flagelo que há anos a afligia. Baseamos a nossa vida, a nossa mensagem sobre a vida de Naamã, o leproso, o homem de guerra do exército da Síria, e que após então chegar à presença do homem de Deus, profeta Eliseu, ele teve que humilhar para receber a bênção também da restauração do seu corpo, da sua saúde. E em consequência teve a restauração familiar, a restauração socioeconômica, a restauração social. Enfim, ele, após descer as águas, após se humilhar, então ele teve realmente a sua cura. Hoje nós queremos pensar também na vida de Naamã, mas a partir do versículo 14 de 2 Reis, capítulo 5, até o versículo 19, assim registra a Sagrada Escritura: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança,
e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele lhe disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse: vai-te em paz. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Tu és o Deus da restauração. Tu és o Deus que restaura a vida. Tu és o Deus que restaura a saúde, que restaura a fé em Cristo Jesus, que restaura-nos a comunhão com o Senhor. Enfim, ó Deus, Tu és o Deus que age a nosso favor. E nesta noite, mais uma vez, queremos declarar a nossa dependência do Teu Espírito Santo, para entender melhor a Tua palavra. Vem falar, ó Deus, aos nossos corações, e que os nossos corações sejam encontrados como terra fértil para receber a palavra do Senhor, e possa frutificar, e que possamos colocar em prática a palavra recebida nessa noite. Fica conosco, ó Deus, mantenha a nossa mente cativa, a Tua mente, para que nenhuma palavra se perca, mas que venha ao nosso encontro. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o exercício da fé é necessário para a vida daquele que quer ter uma vida restaurada. O exercício da fé é necessário para que haja uma glorificação ao nome do nosso Deus. E aqui no texto que nós temos, que já falamos a semana passada, sobre o exercício da fé na vida de Naamã, teve quando ele foi humilhado, e como consequência, aquele que se humilha, ele tem então as bênçãos de Deus. Nós destacamos que o coração também que não se humilha, vive alimentado de decisões egocêntricas, como foi a vida de Naamã, tomando decisões sempre pensando no seu eu. Nós falamos que uma vida que não se humilha, vive à mercê das desculpas, como ele diz, traz as desculpas, não há na Síria, em toda a terra de Damasco, melhores rios do que todas aqui do que esse rio. O coração que não se humilha vive disposto a renunciar. Naamã, ele teve dificuldade em renunciar. Sim, queridos, mas ao humilhar-se, então, Naamã teve a sua saúde restaurada. E hoje eu quero falar sobre a sua fé, ou a fé de Naamã. Ela foi exercitada quando ele obedeceu integralmente. Assim também acontece com as nossas vidas. A nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ela é exercitada quando nós obedecemos integralmente
ao nosso Deus. E isso está registrado no versículo 14, especialmente a parte B que nós lemos, quando ele se humilhou, quando ele desceu ao Jordão 7 vezes, obedeceu integralmente, então ele teve a sua saúde restaurada. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Queridos, é necessário nós obedecermos integralmente, nunca parcialmente. Uma coisa integral é no todo, sem reservas. E aqui é dito que Naamã mergulhou nas barrentas águas do Jordão nada menos que 7 vezes, porque ele obedeceu completamente a ordem do homem de Deus. Se ele porventura tivesse tentado sair da água na sexta vez, certamente ele voltaria leproso para a sua casa. Mas a ordem do homem de Deus era 7 vezes. Eu trago à nossa memória que nós mencionamos que 7 vezes água do Jordão não é nada de simpatia, não é a força, não é o poder que está nas águas que poderiam purificar, mas aqui está na obediência e de uma forma integral. O poder restaurador não estava então no 7º mergulho em si, mas em Deus, que requer atitudes de obediência integral. O texto nos ensina que para sermos restaurados, precisamos obedecermos a Deus sem parcialidade ou sem reservas. E quais são as aplicações da mensagem de hoje aos nossos corações? Sabedor de que a nossa fé só será exercitada quando nós obedecermos integralmente ao nosso Deus. A exemplo de Naamã, nós vimos que Naamã exercitou a sua fé quando obedeceu integralmente a Deus. Pergunto, quais são os benefícios que nos advêm quando obedecemos integralmente a Deus? Primeiro benefício, quando obedecemos integralmente a Deus, experimentamos o seu poder. Assim registra a palavra do versículo 14. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Naamã, após obedecer ao Senhor, agindo conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como de uma criança. O texto diz que ficou limpo. O mesmo homem que minutos atrás estava sendo corroído pela lepra, agora possui uma pele macia, como a incomparável pele de uma criança. Sim, queridos irmãos, este é um dos benefícios que nós temos quando nós obedecemos integralmente ao nosso Deus, experimentamos o poder de Deus. Há um segundo benefício que quero destacar no exercício da nossa fé e obediência a Deus, é que quando nós obedecemos integralmente a Deus, enxergamos a sua singularidade. Naamã conhecia a muitos deuses, mas ele diz: agora que obedeci ao Senhor Yahvé, fui curado e vi o seu poder, reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Observa a declaração total do versículo 15:
voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites o presente do teu servo. Essa foi a declaração daquele homem, queridos, arrogante, egocêntrico, adorador de vários deuses. Essa foi a atitude dele. E ninguém poderia ser maravilhosamente curado como Naamã foi, e não reconhecer o poder e a singularidade de Deus. Foi por isso que com liberdade e espontaneamente confessa que Yahvé é o único Deus verdadeiro. Deus é singular, Deus é único, é o Criador, é o único que a Bíblia declara: não há outro semelhante, não há outro Deus. E às vezes nós temos a tendência de criar vários deuses em nossa imaginação. Deuses que não são verdadeiros, que não definem conforme a Bíblia define. Portanto, queridos, quando nós obedecemos integralmente a Deus, o benefício é enxergarmos a sua singularidade e adorar a Deus. Mas há um terceiro benefício que quero destacar, que quando obedecemos integralmente a Deus, externamos a nossa gratidão. O profeta Eliseu, ele foi o instrumento que Deus usou para abençoar a vida de Naamã, para abençoar a vida desse homem gentil, homem ímpio, homem que não adorava ao Senhor, homem que não cria no nosso Deus único. E após obedecer ao Senhor e ser curado, Naamã então ele externa a sua gratidão do seu coração, oferecendo ao profeta um presente, é o que ele suplica. Agora, pois, te peço que aceites o presente de teu servo. Esse agora significa depois que fui abençoado por Deus através de você, Eliseu. Te peço, aceites o presente do teu servo. Mas nós vamos observar que Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja a presença estou, não aceitarei. Porque a preocupação do profeta era ao nome do Senhor, e não a si. Sim, queridos, toda graça, ou todas as ações de graças, devem ser dirigidas a Deus. Ele é o Deus da providência, é o Deus que beneficia todo aquele que chega a Ele com fé. Seja grato ao Senhor pela manhã, pela noite de descanso, pelo ar, pela vida, pela saúde, pelas dificuldades, pela provisão, pela proteção, pelos livramentos. Eu trago à nossa memória as palavras do salmista no Salmo de número 103, quando ele, falando para si mesmo, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. O salmista, ele era grato ao Senhor, e ele se preocupava em não esquecer de nenhum único benefício que Deus havia feito na vida dele. Portanto, quando nós obedecemos integralmente a Deus, externamos a nossa gratidão. Mas o quarto e último benefício que encontramos quando nós obedecemos a Deus integralmente, nós mudamos de atitude. Observa comigo o versículo 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te
que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Queridos irmãos, quando nós obedecemos a Deus integralmente, nós então tomamos outro rumo, nós mudamos de atitude. Naamã, ele depois de pedir a Eliseu que desse uma carga de mulos, de terra de 2 mulos, do solo de Israel, ele faz essas afirmações que jamais iria oferecer holocausto e sacrifício a outros deuses. Este versículo deixa claro que ocorreu uma mudança radical na vida do coração de Naamã. E a terra que ele desejava levar consigo para a Síria iria servir para construir um altar e em adoração a Yahvé, como ordena a prescrição bíblica. Sim, queridos, Naamã, ele sabia que quando chegasse à Síria, retornaria às suas atividades normais. Mas uma coisa que ele fazia era levar o seu senhor, o rei da Síria, ao templo de Rimon para adorar. E por alguma razão, Naamã, ele teria que acompanhar o seu senhor ao templo de Rimon. Este era o nome da divindade da Síria, venerada em um templo em Damasco. Era como um dos 12 maiores deuses daquele império. E ele era conhecido como o Deus da chuva, das tempestades, dos trovões. E recebia adoração especial, pois temiam-no que, por acreditar que era grande destruidor dos cereais e colheitas. Então eles veneravam esse Deus, Rimon. E às vezes, quando o rei da Síria ia ao templo por uma obrigação militar, Naamã deveria entrar no templo. E ele cita também quando o Senhor entra na casa e adorar e encosta a sua mão. E às vezes ele teria que inclinar. Ele pede perdão a Deus por isso. Queridos, por alguma razão, Naamã tinha que fazer isso. Hoje nós não precisamos. Nós mudamos as nossas atitudes. E precisamos, dia após dia, reconhecer que somente em Deus, somente pelo fato dele entrar, ele já pede perdão. Por alguma coisa de consciência. Visto que agora ele considerava servo de Yahvé, do Senhor. Nisso perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu Senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimon para lhe adorar. E ele se encosta à minha mão, e também venha eu a inclinar perante Rimon. Diante disso, a resposta de Eliseu foi: vá em paz. É a última palavra dita de Eliseu àquele homem que teve atitude mudada completamente. Vá em paz. Aqui o profeta não estava em nenhum momento concordando com a idolatria, e sim que Naamã podia voltar às suas funções normais, pois o que importava para Deus eram as intenções do seu coração. Obedecer integralmente a Deus
traz benefícios a cada um de nós. Quando nós obedecemos integralmente a Deus, experimentamos o seu poder. Quando nós obedecemos integralmente a Deus, vamos enxergar a sua singularidade. Quando nós obedecemos integralmente a Deus, vamos externar a gratidão a Deus. Quando nós obedecemos integralmente a Deus, nós mudamos de atitude. Concluindo, irmãos, nós vimos que durante toda essa exposição que Naamã excitou a sua fé para ser curado da lepra. Primeiro, quando ele confiou na intervenção divina, ele confiou. Segundo, quando ele se humilhou, nós falamos na semana passada, e quando ele obedece integralmente a Deus diante disso, o que haveremos de fazer? Na minha caminhada cristã, sempre, ou na nossa caminhada cristã, sempre nós precisaremos de restauração em alguma área de nossas vidas. Ora na vida espiritual, ora na vida material, ora na vida familiar. Quem sabe você que está nos ouvindo nesta noite, precisando de algum tipo de restauração. Faça como Naamã. Exercite a sua fé. Coloque em prática a sua confiança em Deus. Se humilhe e obedeça ao Senhor. Faça o que for preciso, mas faça com fé. Lembre-se que Naamã, pelo fato de exercitar a sua fé, lembre-se que aquela mulher, trazida no início da mensagem passada, de hemorragia, essas pessoas e tantas outras foram exercitadas completamente. Elas tiveram uma restauração física, tiveram uma restauração moral, tiveram uma restauração familiar, tiveram uma restauração espiritual. Esses são o meu desejo para cada um que nos ouve na noite desse dia. Obedeça ao Senhor integralmente, exercitando a sua fé. Que nosso Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor nos reconciliou em Cristo Jesus, restaurou a nossa vida quando nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor em Cristo nos deu vida e agora nós podemos, ó Deus, exercitar a nossa fé, obedecendo, nos humilhando diante do Senhor, reconhecendo que somente há um Deus que criou os céus, que criou a terra, que é autoexistente, autossuficiente, imortal, invisível, eterno. O Deus que age a nosso favor, mas onde os céus não podem conter, o Senhor se faz tão pequeno, encontrando-nos, habitando em nós, limitados, ó Deus. Tocou em nós e restaurou a nossa vida, restaurou a nossa fé, a nossa saúde. Muito obrigado. Assim, ó Pai, desejamos ao Senhor, nesta noite, que o Senhor venha estar restaurando, ó Deus, os teus filhos que ainda se encontram enfermos. E desta feita queremos apresentar a vida do teu servo Gessi. Restaure completo, ó Deus, a sua saúde em nome do Senhor Jesus. Queremos apresentar a vida do Irtes, esposo da tua serva Marileia. Restaure por completo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Queremos apresentar, ó Deus, os demais que temos colocado
na nossa lista de oração, mas que pela tua onisciência, pela tua onipresença, possa ir ao encontro dos teus filhos e tuas filhas, restaurando-os, ó Deus, levando paz às famílias, tranquilidade às famílias. Dá-nos, ó Deus, uma semana de grandes conquistas, uma semana, ó Deus, onde poderemos ver a resposta às nossas orações, contemplar o poder do Senhor em nossas famílias. Sobretudo, ó Pai, que haja salvação em nossas famílias, onde nem todos ainda confessam que Cristo é Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Estenda a tua mão, salvando-os, ó Deus. Fique conosco e nos abençoe e nos dê a tua graça. Nós oramos com ações de graças por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos em Cristo e amigos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz.